O momento atual, em meio ao qual nos encontramos, exige de nós uma vigilância. Exige de nós vivermos o presente, estando no agora, bem sintonizados, para podermos entender os acontecimentos e os eventos, para podermos nos posicionar corretamente, para podermos estar no lugar certo e fazer a coisa certa na hora certa. Esse termo, estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, não é compreendido pela maior parte das pessoas. Quem está apenas no cabeção, no raciocínio, na razão, no intelecto, sem a sensibilidade interior, sem a intuição, não compreende esse termo. Porque uma pessoa mecânica que está no piloto automático, que não tem uma sintonização, uma sensibilidade, não sabe o que é estar no lugar certo e na hora certa. Uma pessoa assim vive de forma muito programada. Tudo é uma programação, tudo é um condicionamento. Não existe ali mobilidade, flexibilidade, fluidez. Quando o ser humano se torna mais fluido, por causa do espírito que se movimenta, a sua vida se torna mais aberta, a visão se expande, a sensibilidade se torna mais atenta e vigilante. E com isso o ser humano consegue se mover, consegue escapar de inúmeras situações que engolem as grandes massas desatentas, que não estão vigilantes, que estão ali perdendo seu tempo, desperdiçando suas energias com debates inúteis, brigas partidárias, ideológicas, seguindo modismos, adorando as tecnologias, fazendo o que todos fazem. Infelizmente, a maioria das pessoas desperdiça o seu tempo e as suas energias com isso. Daí elas não sabem e não conseguem estar na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Pessoas assim estão sempre atrasadas. Os seres humanos perdem o bonde, os seres humanos perdem o voo, os seres humanos perdem a carona, os seres humanos perdem a possibilidade de seguir adiante, porque se prendem, porque se atam, porque se amarram nos nós desta vida conturbada, nesta teia social que está aí tragando as pessoas, porque elas não dispõem da sensibilidade, da mobilidade para seguir adiante, escapando das teias e das armadilhas coletivas que prendem os desatentos. Por isso, o momento atual exige de nós justamente essa presença de espírito. Precisamos estar presentes no espírito, presentes no momento presente. Não adianta ficar pensando muito no passado ou muito no futuro. Não adianta ficar tentando descobrir quais foram suas reencarnações em outras épocas, o que se fez no passado. O que conta agora, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, é o momento atual. O que precisamos fazer no momento atual. E para compreender o que precisamos fazer no momento atual, precisamos ter uma sintonia livre, uma sintonização adequada, uma frequência. Tudo é frequência nessa vida. Ou temos dentro de nós uma frequência positiva, ou temos uma frequência pesada. Por causa da frequência pesada dessa humanidade, o próprio planeta Terra, ele saiu da sua órbita original. O planeta Terra está hoje numa posição abaixo daquela posição que estava há milhares de anos. Conforme a humanidade foi se tornando pesada na sua vibração, na sua frequência, o próprio planeta baixou, né? E agora ele será recolocado novamente no seu devido lugar. É uma transição planetária. Só que esse retorno para a sua verdadeira posição vai gerar uma série de eventos catastróficos na natureza. Tempestades, ventos, chuvas, calor excessivo, frio excessivo, enchentes, terremotos, isso já está em andamento.
Por que tantas coisas estão acontecendo sobre o planeta Terra? Porque o planeta está novamente sendo recolocado no seu devido lugar, do qual a humanidade o rebaixou por causa da sua sintonia inadequada. Precisamos compreender que estamos aqui como mediadores na matéria grosseira mais densa. E vivendo aqui em meio à matéria, nós imprimimos na matéria as nossas marcas. Ou captamos boas irradiações e imprimimos isso na matéria para deixarmos a matéria mais fluida, ou densificamos cada vez mais a matéria e a matéria se torna cada vez mais pesada e ela vai baixando por causa deste peso imprimido pelos seres humanos. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, mas nós temos essa capacidade. Tudo que nós tocamos, tudo que nós fazemos, tudo que realizamos, acaba tendo em si uma determinada gramatura, um peso ou uma leveza da nossa vibração no momento presente, no momento atual. E é isso que conta agora. Ou a humanidade se torna mais leve para caminhar junto neste processo de transição, ou aquelas criaturas pesadas que não quiserem se refinar vão afundar nas trevas e serão desintegradas. É a desintegração das almas, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é essa desintegração das almas? Aqueles espíritos que não quiserem acordar, porque estão envoltos pelas trevas, vão ter suas almas desintegradas. E esses espíritos novamente voltarão a um estado zerado de consciência, porque a consciência foi desenvolvida para o lado errado. É um processo de limpeza. Ou o espírito se desenvolve conscientemente de boa vontade para poder caminhar junto com a luz, ou do contrário, a consciência desenvolvida de forma errada, em desarmonia com a luz, vai depois ser formatada, vai ser eliminada, vai ser desintegrada, para que reste novamente o núcleo que terá que um dia novamente reiniciar o seu processo de desenvolvimento por meio de novas encarnações, reencarnações, etc. e tal. Então esta é a responsabilidade que cabe a cada um de nós para que possamos estar na hora certa, no lugar certo e fazermos a coisa certa. E para podermos efetuar esta responsabilidade, precisamos estar no presente, no agora, que é o tempo do universo. O universo ele vibra no constante presente, no constante agora. Não existe para o universo o passado ou o futuro, é sempre o agora, o presente, no fluir das irradiações que partem de Deus, que atravessam o plano divino, que atravessam o plano espírito primordial, que atravessam o plano espiritual, que atravessam o plano enteal, depois a matéria fina e chega a matéria grosseira aqui no fim da linha. E a humanidade ela precisa captar essas irradiações, a humanidade precisa vibrar nessa frequência, para que possa captar o que é necessário para executar o seu trabalho corretamente. E nesse processo de fluidez, o que conta é o agora, o que conta é o presente, o que conta é a abertura do momento atual que se tem para todo esse processo. Não adianta ficar pensando no passado, no futuro, não adianta ficar cismando acerca do que foi, do que passou. Não estou dizendo que o passado não tem uma função, que não devemos preservar determinadas coisas dele, mas aquelas coisas que estão em harmonia com as leis espirituais. Não adianta se prender às coisas mortas do passado, que atuam como fardos que impossibilitam o movimento. Como não adianta se ater aos projetos futuristas, de tecnologias futuristas, de coisas que talvez nem venham a acontecer. A humanidade está muito dividida nesse aspecto, alguns apenas no futuro, outros apenas no passado, e pouquíssimos vivem o presente, pouquíssimos estão no agora. E o momento atual exige de nós estar no agora, vibrar junto com o universo, para captar as irradiações espirituais e canalizá-las aqui na matéria grosseira mais densa em ações, em bons pensamentos, bons sentimentos. Isso confere aos seres humanos uma mobilidade
para poder estar na hora certa, no lugar certo e fazer a coisa certa. Não é por meio dos pensamentos, não é por meio de esforços mentais que o ser humano poderá alcançar essa fluidez, mas sim de dentro para fora. Esse é um trabalho que só o Espírito pode fazer. Quando o Espírito alcança essa mobilidade lá dentro, ele toca o plexo solar, depois o cerebelo e o cérebro frontal, de onde resultam os pensamentos em harmonia com a espiritualidade e as ações em harmonia com a espiritualidade. Isso é o equilíbrio, a harmonia, a verdadeira harmonia, que não tem nada a ver com a falsa harmonia forjada pelo cérebro, que apenas gera caos em suas consequências inevitáveis, porque a lei da reciprocidade faz com que cada ação tenha um retorno. E os seres humanos, querendo ser bonzinhos, querendo agir de forma bondosa, na verdade geram consequências terríveis, porque não estão sendo bonzinhos através desse cultivo unilateral do raciocínio. Falta na vida das pessoas justamente esse desprendimento, essa mobilidade, essa fluidez, porque somente através dessa fluidez é que se pode estar no presente, no momento atual, fazer a coisa certa no lugar certo, na hora certa, como tem de ser. E o momento atual exige isso de cada um de nós, mais do que nunca. Em todo momento foi exigido isso da humanidade, mas agora, mais do que nunca, isso é exigido, porque agora, como o tempo da humanidade está acabando, isso é uma questão de tudo ou nada. Ou as pessoas se sintonizam, ou as pessoas serão destruídas, serão aniquiladas, porque não dispõem de disponibilidade e abertura aos chamados da vida. É uma questão de ascender ou sucumbir, abrir-se para a luz ou afundar nas trevas pesadas que hoje estão aí envolvendo a humanidade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!